Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso Engenharia da Qualidade e Produtividade 1.0. Vimos até o momento que da importância de toda uma estrutura que precisa de ser preparada para se implementar uma política da qualidade, definir diretrizes de forma clara e o envolvimento que todos precisam de estar em direção a atender esse objetivo, que é a mudança da cultura, a mudança do comportamento de toda a organização, do teu quadro de pessoal. E entendemos também do quanto os benefícios ocorrem para todos os lados, todos os agentes que estão envolvidos nesse processo. A organização, os colaboradores, a sociedade, os clientes, principalmente naquele nicho de mercado onde a empresa se propõe a atender. A partir daí, dessa compreensão, nós já podemos afunilar mais e mostrar metodologias que são específicas para aplicar. Vimos em alguns momentos nos módulos anteriores falando sobre elas, mas de uma forma mais superficial. Agora nós vamos descer mais a detalhes de como nós vamos aplicá-la. O ciclo do PDCA, aquela importância do planejamento permanente, né, que nós vimos e sabemos que toda empresa ela precisa de planejar para saber onde quer chegar. Né? É aquela lógica do planejamento estratégico do longo prazo, onde da qualidade é preciso colocar também no longo prazo, porque a partir daí é que se vai se construindo aquela cultura. Nós vamos verificar nesse módulo também, né, a gestão da qualidade como estratégia competitiva. Nós abordamos também em alguns momentos o que é importante você entender que a gestão da qualidade, o atendimento ao cliente da forma com que foi definido dentro dos parâmetros de conformidade é uma estratégia competitiva. Nós vamos ver algumas metodologias, como o MASP, que é a metodologia de análise e solução de problemas, aplicando e preparar para no módulo seguinte nós aplicarmos ele especificamente às ferramentas que são utilizadas, as metodologias que são utilizadas. Vamos ver também os ciclos de controle da qualidade, que falamos no módulo anterior, da importância desses ciclos e quando eles foram idealizados e aplicados, eles deram resultados muito importantes e às vezes em determinada organização é importante adotar essa mesma prática, onde você adota a existência, né, de ciclos da qualidade para controlar e implementar e daí fazer com que toda a organização esteja envolvida nela. E o desdobramento da função da qualidade, fechando esse módulo 4. Esse módulo 4 nós vamos dividir eles em 3 vídeos, porque ficará menor também, e ao mesmo tempo nós vamos conseguir distinguir bem em cada momento o que nós estamos estudando. Né? Nós vamos fazer um vídeo para os itens 4.1 e 4.2, que é o ciclo PDCA e a gestão da estratégia competitiva. Nós vamos fazer um outro vídeo para metodologia de análise e solução de problemas e a aplicação do mesmo, que é o 4.3 e 4.4, e vamos fazer um outro vídeo para o 4.5 e 4.6, para não ficar muito grande e não passar aquela sensação que está embolando tudo no mesmo lugar. Aí você pode escolher, né, e ver o vídeo no momento que você quiser, de acordo com o tema que você quiser. Né? E também, como fizemos em todos, ao final nós vamos deixar o arquivo em PDF que você pode baixar e ler em qualquer momento, tá bom? Então vamos nós. Ou seja, veremos metodologias que devem ser aplicadas quando da implantação de uma política de qualidade nas organizações, como falamos. Não é possível pensar em implementar um programa de qualidade sem o conhecimento do PDCA, porque a primeira letra aqui, quando ele fala de planejamento, o planejamento ele é fundamental, muito embora a cultura do planejamento às vezes não é muito arraigada. Começamos a desenvolver nossas atividades já na fase da execução,
né? E às vezes por isso nós cometemos uma série de erros e temos que voltar várias vezes, né? Então essa é uma questão que precisamos de avaliar com bastante cuidado. Nós vamos ver que o PDCA funciona em ciclo, né? Pois há retorno à passagem ao mesmo ponto quando se fizer necessário. Planejamento, fazer ou executar, verificar e atuar. Ou seja, sempre nós temos que rever para ver se tudo está acontecendo da forma que foi planejado. Não significa que nós vamos sentar numa mesa, não significa que nós vamos fazer reuniões para conferir isso, porque as coisas precisam ser mais dinâmicas e as organizações são dinâmicas e o mercado exige que haja essa dinamicidade. Mas nós temos que criar parâmetros que possibilitem nós verificarmos se tudo está acontecendo da forma com que foi planejado. Vamos ver que a engenharia da qualidade deve ser utilizada como estratégia competitiva. Por que aqui eu usei o termo engenharia da qualidade e não gestão? Porque a engenharia da qualidade ela está trazendo a ideia de que nós estamos utilizando métodos e ferramentas, procedimentos e metodologias pontuais para resolver determinadas questões ou nos direcionar para determinados comportamentos. Por quê? Muda comportamento, modifica processos, aproxima os colaboradores, atende aos clientes, aproxima-se da comunidade. Veremos como utilizar a metodologia de análise de resolução de problemas, né, que é o MASP, no início, ou melhor, no ciclo PDCA, na gestão dos processos, na aplicação de ferramentas, etc. Nós vamos olhar que o MASP é uma metodologia onde nós podemos utilizar de todas as ferramentas. E aí, nos módulos subsequentes, nós vamos separar as ferramentas antigas, as 7 ferramentas antigas e as novas, e vamos mostrar como que pode se utilizar o MASP a partir dessas ferramentas. Tá bom? Então, vamos continuar, né? Então, vamos ver o item 4.1, que é entendendo o ciclo do PDCA. O ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Short, que nós vimos, seu idealizador, também de ciclo de Deming, que foi o responsável por seu desenvolvimento e reconhecimento pelo mundo, né? Nós já vimos no módulo anterior que o Short foi quem desenvolveu o modelo, né? Mas quem colocou ele em ação, que ele aplicou, foi o Deming. E aí o Deming se tornou mais conhecido, né? Mais conhecido, e o modelo ficou mais sendo conhecido pelo Deming. Ou a metodologia foi sendo conhecida mais pelo Deming, mas o Deming sempre fez questão de chamar esse ciclo de Short. O ciclo PDCA forma a filosofia da melhoria contínua ou Kaizen, né? Melhoria contínua ou Kaizen é a mesma coisa. O ciclo do PDCA, ele vai obrigar com que nós planejemos o tempo todo, nós controlamos o tempo todo, nós verificamos o tempo todo, nós avaliamos o tempo todo. E a partir daí, nós vamos conseguir implementar essa melhoria contínua, que é o essencial para se atingir resultados. É um método gerencial, para a promoção da melhoria contínua e, em suas 4 fases, estruturam a base da filosofia do melhoramento contínuo, que funciona em ciclo contínuo. Tá? Então, quando nós falamos do planejamento, nós estamos falando aqui que esse é o método gerencial. Independente se você tem ou não o cargo de gerente, independente se você tem ou não o cargo de gerência. Gerenciar é gerir. Gerente é o cargo. Né? Então, o importante é que tudo que nós estejamos fazendo, nós sempre está sendo observando se as coisas estão saindo do jeito que é preciso sair, do jeito que foi definido. Né? E aqui ele continua. O ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, é o grande e abrangente conceito da gestão e melhoria de processos e é apresentado esquematicamente em uma sequência definida, que nós vamos ver na página seguinte. Né? Gestão e melhoria de processos. Voltamos aqui ao mesmo ponto. Todo produto que sai lá no final, todo serviço que sai lá no final para o cliente, ele só saiu lá no final, bom ou ruim, com defeito ou não, a partir do momento que nós observamos a gestão do processo.
A partir do momento que nós verificamos o que precisa se melhorar nos processos, ou seja, no momento onde está sendo executada as atividades e a forma com que está sendo executada, que entra essa fase do planejamento. O que nós vimos também nos módulos anteriores? Os processos, eles são estruturados. Se eles são estruturados, é preciso de saber se eles não estão fugindo, não estão se perdendo aí em algum momento e comprometendo o resultado, e comprometendo o padrão ou a conformidade que se foi definida. E aqui ele continua. As etapas e os métodos do PDCA seguem as seguintes etapas. Etapa P, de plan ou planejamento. Desenvolve a estrutura de feedback e o plano de controle são outros passos que fazem parte desta fase. O que nós estamos falando aqui? Porque desenvolve a estrutura do feedback. Como nós falamos que o ciclo do PDCA é um ciclo, né? E ele está sempre girando, sempre retornando à posição anterior. É preciso de que, quando nós fazemos um planejamento, nós estejamos buscando o retorno e a resposta que é dada a partir do que foi planejado. E o feedback dado, ele vai ser a fonte para se perceber se é preciso de ajustar alguma coisa no plano. E nós só vamos saber, só vamos ter esse feedback se nós continuarmos e fizermos a parte seguinte, que é a parte do controle. A parte de controle do PDCA. Não vou dizer seguinte, porque senão aí vai dar a ideia de que ele quebra a sequência aqui. Mas ele não quebra a sequência. Porque primeiro você planeja, você faz ou executa. Depois você controla. O feedback ele vai ser dado a partir do momento em que você fez o controle ou você fez a ação, né? O momento da ação ou da avaliação daquele momento. Então, o segundo D é o do, ou executar, fazer, realizar. Executar exige preparação para os colaboradores que atuam no processo, na coleta de dados. Aqui duas coisas que nós temos que analisar. Se nós estamos na fase de análise, de estudos, para verificar se as coisas estão funcionando do mesmo jeito que foi planejado, aí nós vamos entender exatamente o que está colocando aqui. Exige que os colaboradores estejam preparados, que atuam no processo da coleta de dados. Se nós estamos procurando verificar se está tudo funcionando, nós estamos dizendo que nós estamos naquele processo da coleta da informação, da coleta dos dados. Mas, ao mesmo tempo, se nós estamos falando do executar e fazer realizar, que é o realizar a tarefa, aí nós precisamos de entender que essa fase do PDCA é o momento onde os colaboradores estão treinados, eles estão utilizando as ferramentas corretas, os instrumentos corretos, os materiais corretos para desenvolver as atividades deles. Então, são dois parâmetros aqui que nós devemos nos ficar atentos. Ou se nós estamos analisando para verificar se tudo foi feito tal como foi definido, ou se estamos naquela fase onde realmente nós estamos na fase de execução e ali nós precisamos que aquelas pessoas que estejam ali estejam plenamente preparadas para tal. A etapa C, que é o check ou monitoramento, né? Check ou monitoramento, ou também vamos dizer que seria o momento do checklist, né, onde nós vamos verificar, né, etapa por etapa e para saber se os processos estão ocorrendo da forma como foi definida. E a última, que é a etapa A, que é de act ou atuar corretamente, né, de ação. Engloba o estabelecimento de controles do processo e o mapeamento de ação corretivas. Quer dizer, esse momento aqui, se nós estamos falando da equipe de qualidade, nós estamos dizendo que nós precisamos que esse momento, as pessoas que estejam ali trabalhando, eles estejam preparados para
fazer o controle do processo de uma forma correta e fazer o mapeamento das ações corretivas que serão necessárias e ali tomar as ações corretivas, né? Se nós estamos falando agora dos colaboradores desenvolvendo as tarefas para nós evitarmos que tenha problema e que o ciclo de PDCA seja cumprido, nós estamos falando de pessoas que estão preparadas para eles terem o trabalho e desenvolver a atividade de forma correta e entender perfeitamente como que os processos eles são desempenhados e o controle dele para que você identifique o momento que possa ter problemas, né, que possa ter dificuldades ou erros e ali passar essas informações para a equipe que esteja ali coordenando. Então são duas ações que eu gostaria que nós levássemos de raciocínio. Uma delas é uma equipe da gestão da qualidade ou da engenharia de qualidade que está ali analisando, né, de forma bem técnica se as 4 letrinhas do ciclo estão funcionando, as 4 fases ou etapas do ciclo estão funcionando. A outra são os colaboradores que executam, que desenvolvem as tarefas, e aí nós vamos entender que eles precisam de entender perfeitamente em cada uma dessas etapas do ciclo como que ele vai executar para que saia lá na frente de acordo com a conformidade. Aqui nós continuamos, né? Muitas das mais importantes mudanças das organizações referem-se a inovações, como a nova tecnologia, um novo produto, um novo projeto ou uma reorganização significativa, o que torna o PDCA como metodologia de aplicação real. O que nós estamos falando aqui? Quando nós estamos falando do PDCA, nós podemos pensar em projeto. Esse projeto ele pode estar relacionado a uma série de ações, né, a uma série de mudanças que podem estar acontecidas. Uma delas é implementação de uma nova tecnologia. Aí o PDCA, ele é uma grande metodologia, um grande método que você pode adotar, que você com certeza você vai conseguir obter um bom resultado. Pode ser a implantação de um novo produto, ou seja, a empresa vai produzir um outro produto ou ela vai comercializar um outro produto. A mesma coisa, o ciclo PDCA ele vai ajudar em todos os aspectos. Um novo projeto, como nós já falamos. Então, de qualquer forma, em todos esses momentos, o ciclo do PDCA ele é uma ferramenta extraordinária e ela é necessária, porque quando nós implantamos, né, qualquer projeto, montamos qualquer negócio, ou gerimos qualquer atividade, e nós não usamos essas fases, né, essas etapas, alguma coisa fica de errado pelo meio do caminho, né? Então vamos ver aqui no ciclo do PDCA, tem, da fonte aqui, que nós tiramos, está aqui o link, né, que é só clicar lá que vai abrir, ou copia aqui, cola, né, que vai abrir o link de onde ele está vindo, né, para se atender ao direito autoral. Então nós temos aqui o P primeiro, vamos ver desse lado aqui do P, que é o planejamento. Definição da meta, análise do problema, análise das causas, elaboração dos planos de ação. Então, nesse momento aqui, quando nós estamos fazendo o planejamento, nós vamos definir a meta, ou seja, o que nós pretendemos alcançar, com tudo aquilo que nós já vimos em termos de planejamento. Se surgir algum tipo de problema, nós vamos fazer a análise do problema aqui. Houve o feedback, né? O feedback é que houve o problema na produção, por exemplo, num produto que saiu lá no final com algum defeito ou algum problema, então nós vamos ter aqui a resposta. Nós vamos, por aqui, nesse momento aqui do planejamento, analisar o planejamento para identificar o problema e o que fazer para resolver. A análise das causas é o mesmo momento, quer dizer, se identificou o problema, nós vamos procurar as causas para daí nós atacarmos as causas e resolver. Se um produto chegou com defeito para o cliente, vale
nós trazermos para dentro da nossa discussão e para o ambiente da empresa, sabermos que o problema existe. Mas o mais importante é identificarmos as causas dos problemas e depois, daí fazer as correções que precisam ser feitas. E atender o cliente que precisa de ser atendido, porque ele não tem culpa nenhuma dos problemas que aconteceram, se nós prometemos a ele, se a organização prometeu a ele entregar um produto ou serviço. Né? E a elaboração dos planos de ação. Né? Os planos de ação, eles são todos definidos aqui nessa fase de planejamento, né? Nessa fase de planejamento, porque a partir daqui é que tudo vai acontecer. Se o planejamento for bem feito, tudo continua bem feito. Se o planejamento for mal feito, tudo caminhará ruim, com problemas. Né? O D é a fase do treinamento e execução dos planos. Né? O D é o momento onde nós vamos preparar todo o quadro, todas as pessoas que ali estão envolvidas, colaboradores, gestores. É ali que nós vamos, se existe uma equipe de qualidade, né? Essa equipe precisa de estar preparada, entendendo tudo que ele tem, como funciona, o que tem que ser feito, a fase de orientação, a fase de execução, de entrega, compreender perfeitamente. E aqui é a fase da execução dos planos, né? Tudo que foi planejado ali em cima, esse é o momento de ser da execução. Depois vem o C, que é a verificação dos resultados, que é a fase de controle. Quem não controla não chega a lugar nenhum. Então, tudo é preciso ser controlado, tudo precisa de ser verificado para ver se está tudo de acordo com aquilo, com a maneira que foi idealizada, que foi identificado. Então, esse é o momento onde nós vamos verificar se tudo está saindo de acordo. E não vamos verificar lá no produto final, no serviço final. Nós vamos verificar durante o processo. Em cada uma das etapas do processo, precisamos de verificar se estão saindo do jeito que foram definido. E por último, o A, né, de ação atuar corretamente, nós vamos ter aqui padronização dos resultados positivos e tratamento dos desvios. Então, esse é o momento onde se conseguirmos estabelecer um plano de ação onde as coisas saíram do jeito que foram planejados, do jeito que é a expectativa do cliente, dentro dos padrões de conformidade, é o momento de nós padronizarmos essas ações para que as produções seguintes, né, elas continuam do mesmo jeito. E os tratamentos dos desvios. O que não significa quando padronizamos os resultados positivos, significa que nós ali não vamos fazer mais nada. A melhoria contínua é para nós fazermos todos os ajustes que se fizerem necessário durante toda a vida útil do projeto. Então vamos para o item 4.2 e falamos da gestão da qualidade como estratégia competitiva. Então esse é o momento, nós colocarmos o PDCA, o ciclo do PDCA, no contexto estratégico da organização. Ou seja, como vantagem competitiva, como diferencial no mercado onde nós competimos para conseguirmos atender de forma tranquila e aos desafios, né, que aparecem. Então vamos ver aqui da etapa 1, que é o planejamento. Planejamento. Estabelecer os objetivos e metas para orientar o desenvolvimento dos métodos, procedimentos e padrões para alcançar os resultados. As metas terão por objetivo final atender ao cliente. Então, todas as metas, em cada etapa do processo, o objetivo final é atender os clientes. Então, aqui nós precisamos de definir de forma bem clara os objetivos e definir de forma bem clara as metas para serem alcançadas. E a partir dali também nós vamos orientar quais são os métodos e procedimentos que serão adotados e os padrões a que se pretende alcançar. Aqueles padrões de qualidade, como nós já falamos para trás, né, em algum momento aí, sobre os indicadores que precisamos de estabelecer como os indicadores de qualidade. Tá? Da etapa 2, que é a execução, que é o D,
Nesta etapa ocorre a implantação do planejamento. É preciso fornecer educação e treinamento para a execução dos métodos desenvolvidos na fase do planejamento. Durante a fase da execução, devem ser coletados os dados e informações que serão utilizados na fase de verificação. Então, aqui nesse momento, é o momento da execução, é o momento onde a coisa acontece. É o momento onde os resultados serão bons ou negativos. A anterior diz como fazer e as duas subsequentes, elas verificam, né, como as coisas vão acontecer, como as coisas estão acontecendo. E se é preciso de fazer alguma coisa. Então, esta fase é a fase super importante, porque é a fase onde nós vamos ter a execução das atividades, dos processos, e é também o momento onde nós vamos coletar as informações para informar e, a partir delas, analisar para saber se alguma coisa precisa de ser ajustado e se está atendendo os objetivos. Da etapa 3, que é o check, que é verificação, essa fase corresponde às atividades de verificação e constatação de que o que foi planejado foi executado. Então, nessa fase de verificação, é o momento onde nós vamos saber se o que foi planejado foi executado. Trata-se da comparação entre metas esperadas e os resultados obtidos, podendo utilizar ferramentas de controle e acompanhamento, podendo utilizar as 7 ferramentas da qualidade e as ferramentas mais atuais, que são as ferramentas que vieram subsequentes, né? Então, esse é o momento aqui onde nós vamos fazer o comparativo entre as metas esperadas e os resultados obtidos. E aí tomar as ações que precisam de ser tomadas, se assim se fizer necessário. E na etapa 4, nós vamos o AR, né, que é o agir corretamente. Nesse momento, podem ocorrer 2 situações. Primeiro, se as metas não forem alcançadas, tornam-se necessários buscar as causas das inconsistências e eliminar as causas. Então, nesse momento aqui, nós já sabemos o que aconteceu. As metas não foram alcançadas. Então nós temos que identificar aqui as causas, o porquê que houve inconsistência no processo, ou a matéria-prima que foi adequada, utilizada não é adequada, ou os colaboradores que atuam também não são adequados, ou o ambiente não é adequado para aquele tipo de processo, de atividade, e aí tomar as medidas que precisam ser alcançadas. E o B, caso os objetivos tenham sido alcançados, deve-se adotar como padrão as metas definidas na fase de planejamento. Deu tudo certo? Então vamos continuar trabalhando desse jeito para que os resultados continuem. E fazendo as melhorias que se fizerem necessárias aí pela frente. Resumindo, o manter em movimento do ciclo PDCA significa obter a previsibilidade nos processos e aumento da competitividade organizacional. Tá? O manter em movimento o ciclo PDCA significa obter a previsibilidade do que os processos vão dar de resultado. E a partir dali, se cada vez mais que melhorarmos os processos, cada vez mais que melhorarmos a atuação, a organização vai se tornando cada vez mais segura no ambiente, segura competitiva. O que significa isso aí? Passa tranquilidade para o cliente, passa tranquilidade para o seu concorrente, que o seu concorrente não vai ficar preocupado com o que você possa fazer ou não. Ele sabe que a sua organização ela está preparada, ela está capaz, ela está competindo, então ele vai se preocupar com ele apenas. E também passa a tranquilidade para a sociedade, a comunidade, porque você vai estar atendendo todos os aspectos legais, vão estar atendendo o que a sociedade precisa, o que a sociedade espera. E aqui ele continua. A previsibilidade acontece pela atenção aos padrões, isto é, se os objetivos forem alcançados, realiza a padronização dos métodos que deram certo e, se não foram alcançados, retorna o giro do PDCA. Se os objetivos não foram alcançados, retorna ao giro do PDCA, porque tem que ser o feedback lá para o planejamento que vai verificar que alguma coisa não ficou bem feita. Então é preciso definir.
Para Deming, né, que foi o principal implantador que tornou popular o PDCA, não se deve limitar a girar o PDCA, e sim, é importante que as pessoas trabalhem juntas, com conhecimento e aceitação dos 14 pontos que nós vimos no módulo anterior. O que ele coloca? Ele coloca 13 pontos e o 14º ele diz o seguinte: retorna o primeiro e refaz tudo de novo. Caso contrário, e a outra coisa que ele chama a atenção aqui é o envolvimento de todo o quadro de pessoal, o envolvimento de toda a estrutura da empresa. Caso contrário, poderão atuar em sentidos opostos, ou ao mesmo tempo, ou ao menos divergentes. Podem até estar bem intencionados, porém mal orientados, perdendo a sinergia de seus esforços. Né? O que ele está se falando aqui? De repente, o colaborador ou lá no setor, eles estão bem intencionados, estão desenvolvendo seus trabalhos da melhor maneira possível. Mas está faltando a eles informações, estão faltando a eles conhecimentos, então eles não vão conseguir desenvolver de forma satisfatória. E aqui continua, pode-se fazer uma relação da aplicação do ciclo do PDCA ao gerenciamento da rotina e à melhoria dos processos organizacionais. Gerenciamento da rotina, então nós estamos falando aqui daquelas atividades pontuais, daquele momento onde ela está sendo executada. E a melhoria dos processos organizacionais, que é onde temos que estar atento às novas tecnologias que estão surgindo, às mudanças da relação de trabalho, às novas exigências dos clientes, às novas exigências do Estado, dos Estados, porque nós vemos o tempo todo, né, os países, né, mudarem a sua forma de se relacionar em determinados itens ou com determinados povos, e ali vem novas normas, etc. Então, então ele chama atenção aqui para esses dois. Então, ele fala, pode-se fazer uma relação da aplicação do ciclo do PDCA ao gerenciamento da rotina e a melhoria dos processos organizacionais, desmembrando a aplicação do conceito de melhoramento contínuo em duas partes: gerenciamento da melhoria e gerenciamento da rotina. Né? E aqui aponta, aqui embaixo, como fazer. O primeiro, gerenciamento da melhoria, é de responsabilidade da alta administração, que visa a estratégia de longo prazo e busca a eficácia organizacional, ou a eficácia da organização, ou seja, manutenção e crescimento da organização. O importante aqui também para nós entendermos o seguinte: a alta organização, como nós já falamos, ela tem por objetivo perpetuar o negócio dela, seja ele o dono, seja ele o conselho, seja ele os acionistas, o conselho, né, o conselho diretor. O objetivo é, no longo prazo, fazer com que a organização, a empresa se mantenha ou aquele produto se mantenha competitivo. Então, a estratégia é de longo prazo. E com isso, duas coisas são fundamentais para serem alcançadas. É a manutenção da organização ativa, ou seja, a manutenção dela concorrendo e convivendo com as realidades do mercado, e, ao mesmo tempo, o crescimento dela. Então, são essas duas coisas aqui que elas estão atreladas a essas estratégias de longo prazo. O que ele ainda fala? Possibilita o cumprimento das políticas da organização mediante a implementação de práticas novas. Ou seja, no pensamento de longo prazo, na estratégia de longo prazo, é que te possibilita observar que existem práticas novas, metodologias novas para serem implementadas e continuar mantendo e crescendo a organização. E aqui ele continua: a lógica dessas metas é atender ao máximo às expectativas dos clientes, né? Sempre. Depois, o gerenciamento da rotina, que é o segundo, que é um método de gestão de responsabilidade dos colaboradores e busca a eficiência organizacional. Aqui, quando ele está falando dos colaboradores, não estão falando apenas daqueles que trabalham no chão da fábrica, né? Aqueles que executam as tarefas. Aqui ele está falando
do gerenciamento da rotina das pessoas que têm função de gestão, têm função de gerenciamento. O gerente, o chefe, o subchefe, o coordenador, esses são fundamentais para fazer com que as rotinas aconteçam e saiam da maneira com que foi estabelecido. Através do cumprimento dos padrões de trabalho, os padrões de trabalhos que foram definidos, né, para evitar alterações ou mudanças que possam comprometer os níveis de qualidade estabelecidos. Então, aqui estão envolvidos todo mundo, todo o quadro, todos os setores que têm responsabilidade de colocar o produto ou serviço, de torná-lo real. O treinamento dos colaboradores passa a ser uma necessidade. O que nós falamos lá atrás, né, que hoje a necessidade das organizações se tornarem uma universidade corporativa, onde o processo de aprendizagem seja contínuo. E o autodesenvolvimento, a autoaprendizagem, ela seja uma prática da organização. Ela tem que criar essas condições e incentivar o teu quadro de pessoal a buscar esse autodesenvolvimento. O gerenciamento da rotina busca o atendimento dos objetivos determinados para os processos e preconiza a utilização do ciclo PDCA para promover a melhoria contínua a partir dos objetivos delineados pelo gerenciamento da melhoria. Houve alguma melhoria, houve alguma mudança, o gerenciamento da rotina é o que será o responsável por colocar isso em prática. É possível adotar o ciclo PDCA para resolver problemas dos processos que comprometam os resultados. Então, o ciclo PDCA, como já vimos, tem aquela fase da checagem e do controle. Então, é possível você utilizá-lo para resolver problemas que comprometam os processos. Mas o mais correto é a sua utilização na melhoria dos processos organizacionais e do gerenciamento de rotinas. Então, você pode utilizar o PDCA para você corrigir um problema central, um problema específico e resolver. Pode, mas o PDCA, ele foi pensado, ele foi criado para ser utilizado no momento mais alto, que é o de melhoria dos processos e do gerenciamento das rotinas. Uma das aplicações do ciclo do PDCA é na análise e na solução dos problemas, permitindo a realização do controle da qualidade em toda a organização. É uma das aplicações, também na solução dos problemas. Mas o momento da análise é o que vai mais possibilitar que o controle da qualidade, ou que a equipe de controle da qualidade, se assim a organização entendeu que deveria ser criado, ela vai atingir melhores resultados. Pode também, onde não exista essa equipe da qualidade, que nós vamos ver depois dos círculos de controle da qualidade, né, na sequência, pode que não exista e que todos os colaboradores de todos os níveis eles estejam com pleno conhecimento do que ele precisa fazer. E aí ele faz, e ele mesmo faz a autocrítica, ou faz o seu trabalho crítico, faz a tua análise crítica para manter atendendo os objetivos que foram definidos pela alta direção, pelo gerenciamento de melhoria. É preciso que esse método gerencial seja dominado por todos na organização, já que promove o tratamento adequado de problemas, já que promove o tratamento adequando problemas, padronização da melhoria e desenvolvimento de oportunidades. Ficou meio truncado aqui, mas a ideia é essa daqui, né? É preciso que esse método gerencial seja dominado por todas na organização, ou porque promove o tratamento adequando problemas, padronização de melhoria contínua e desenvolvimento de oportunidades. Esse ponto aqui ele surgiu agora, né, como mais um aspecto que nós devemos analisar quando nós falamos do PDCA e falamos da engenharia da qualidade como estratégia competitiva.
O desenvolvimento de oportunidades vão acontecer em todos os sentidos, tanto para a organização conquistar novos mercados, como dos próprios colaboradores em crescerem no ambiente da organização. Por quê? A organização cresce, automaticamente os espaços vão surgindo e as oportunidades vão surgindo. Então, o desenvolvimento de oportunidades aqui, ele está associado também a essa possibilidade de melhorias da relação capital-trabalho dentro da organização, tá? Esse é um outro aspecto que nós precisamos de ter bastante claro. E ainda ele continua, né? O ciclo PDCA pode ser desdobrado em etapas ou passos, sendo normalmente conhecido como MASP, que é Método da Análise e Solução de Problemas. Podemos aplicar o ciclo PDCA lançando mão desse método, dessa metodologia que nós vamos ver que é o MASP, que é Método da Análise e Solução dos Problemas. E aí nós vamos utilizar em cada momento aplicando nessa metodologia e aí dando a resposta que nós precisamos ver, né? Dando a resposta que nós esperamos. E nós vamos continuar no próximo vídeo, onde nós vamos estudar e verificar o MASP, tá bom? Te aguardo lá. Até o próximo vídeo.